Santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Estou pregando sobre obediência. Estou pregando sobre obediência, a palavra de Deus. Que a Bíblia nos ensina sobre obediência. Obediência à santidade. Obediência à palavra de Deus. Obediência a ser servo de Deus. Obediência em toda e qualquer circunstância, de você verdadeiramente, que você é escolhido, escolhida de Deus. Senhor Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pela porta da igreja está aberta, Senhor. Venha a tua presença, a tua glória, Pai, encha nossas vidas com tua palavra, traga revelação à luz das Escrituras, Senhor Deus. Enche o nosso coração, enche a nossa mente, Pai, com mais do Teu Espírito Santo, Pai, fortaleça a nossa fé, nos ensina, nos corrige, nos exorta, Senhor, Pai, conforme Teu Espírito Santo, Pai, nós queremos mais de Ti nesse tempo e nesta hora, Senhor Deus. Ministra esse tempo que nós passamos aqui nesta igreja, Pai, e que possamos levar conosco, Pai, Senhor Deus, ao sair daqui, a comunhão do Espírito Santo, a intimidade da Tua palavra, Pai, nos edifica, Pai, através das luzes das Escrituras, Senhor. Eu te agradeço e te louvo. Usa a minha vida, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Deus, a Ti seja a honra, a glória, o Teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu preguei, já falei sobre, nós lemos o livro de Daniel e falei sobre a história de Daniel, de Sedraque, Mesaque e Abednego, que eles resolveram obedecer, que a decisão é sua de obedecer, embora eles estavam escravos, embora eles passaram por provas, por lutas, eles foram ali escolhidos entre os outros jovens que estavam presos, que tivessem mais sabedoria, que tivessem mais habilidade, e mesmo assim, com todas as habilidades, com tudo que eles colocaram no seu coração e decidiram no seu coração, eles decidiram que eles obedeceriam a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento, não importava o que acontecesse. Eles resolveram no seu coração. O fato de nós obedecermos a palavra de Deus não significa que a gente está livre das lutas. O fato de a gente ser servo do Senhor, de nós sermos evangélicos e cristãos e que nós somos salvos, que já fizemos a oração da salvação, não significa que nós estamos livres da perseguição, da luta, da dificuldade. Nós passamos por isso e a Bíblia nos mostra no livro de Daniel que eles também passaram por isso, mas eles foram fiéis até a morte a servir a Deus e Deus tirou eles da escravidão, colocou eles no lugar de honra. Não significa que a história deles, que nós saímos da escravidão, nós temos uma posição de honra em Deus. Eu quero dizer para vocês que o fato de nós obedecermos é a livre e espontânea vontade de escolha. Você decide obedecer sim ou não. Você paga um preço por você não obedecer a Deus. Você está na prova, está na luta e você resolve não obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Aquilo que é desobediência à palavra de Deus se chama pecado. Pecado é a desobediência a Deus. E você resolve obedecer, e mesmo assim você passa por lutas, por dificuldades, por provações, e você ainda continua obedecendo, e você fala assim, estou sendo perseguido, estou indo para a fornalha de fogo, estou indo para a cova dos leões, estou sendo preso, estou sendo cativo, e mesmo assim ainda continua obedecendo a palavra de Deus. Ah, Deus, me dá livramento em todas as circunstâncias. Sim, Deus te livra de todas essas coisas. A saber, ainda que você morra, você vai morrer com o Senhor em obediência à palavra de Deus. Seja fiel até a morte à palavra de Deus. Resolva, decida obedecer, a escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio de escolher em santidade, em servir a Deus. Deus te escolheu, te separou, te chamou. Antes mesmo de você nascer, Deus te escolheu. Antes mesmo de você ter nascido, Deus te escolheu, Ele te chamou. Um dia você se converteu, um dia você se ajoelhou, um dia você se batizou nas águas e você viu a glória de Deus, você experimentou milagres de Deus, porque você resolveu obedecer aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
O que é que o Senhor Jesus te revelou quando você aceitou? O que é que o Senhor Jesus falou ao teu coração? Será que Ele falou assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, um monte de regras e dogmas humanas e doutrinas humanas? Não! Deus deu livre-arbítrio para você amá-lo, porque Ele te amou primeiro. Jesus Cristo, Ele veio na terra, Ele serviu na terra, Ele escolheu Jesus Cristo, Ele decidiu obedecer a Deus, Ele decidiu obedecer ao Pai, Ele sabia que Ele iria para a cruz. Jesus tinha a opção de não ir para a cruz, Ele tinha a opção de escolher as tentações ali no deserto, Ele tinha opções de cair no pecado, mas a Bíblia diz que Ele levou os nossos pecados sobre si. Jesus viveu na terra como homem, e viveu na terra como homem, sofreu as tentações que nós sofremos, sofreu as perseguições que nós sofremos. Jesus sofreu, foi esbofeteado, você está sendo esbofeteado, você está sendo esmagado, e Jesus sofreu as mesmas coisas como homem, chorou, sentiu dor, sentiu fome, e todas essas coisas, mas Ele decidiu obedecer aquilo que Ele tinha sido chamado para fazer, que era morrer pelos nossos pecados. E Jesus, de uma vez por todas, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para que igualmente nós olhássemos para Ele e visse a sua santidade. Ele deu a santidade para nós e levou os nossos pecados. Nós não poderíamos ser santos sem a presença de Jesus, sem o sangue de Jesus, porque Jesus morreu na cruz sem pecado, mas Ele pegou os nossos pecados e levou sobre a cruz e nos deu a justificação pela fé. Nós somos salvos pela graça, porque nós cremos em Jesus Cristo, e a salvação nós temos a liberdade de escolha em santidade. Você decide obedecer, a decisão é sua. Obediência à santidade. Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, depois da partida de Jesus Cristo, abra seu livro, sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, lá no final da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, vai em 1ª Epístola de Pedro. Pedro era apóstolo de Jesus Cristo, ele era discípulo de Jesus Cristo. Pedro não tinha uma Bíblia, Pedro não tinha teologia, Pedro não tinha nada, simplesmente ele andou com Jesus, ele viu os olhos de Jesus, ele viu o sacrifício de Jesus, ele viu a paixão de Jesus pelas nossas vidas. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 4, para uma herança indestrutível, incontaminável, que não se pode apagar, que não se pode murchar, que está guardada para nós nos céus, que mediante a fé estáis guardados na virtude, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, aprovada pelo fogo, se ache em louvor, em honra, em glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo vista mais, no qual eu não vendo agora, mas crendo vos alegrais com o gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação queriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais os anjos desejam bem observar, atentar. Por enquanto que nós passamos por um pouco de tentações,
por um pouco que ainda possa que um pouco nós passamos por provações, para que o fim da vossa fé não pereça, não se murche, não se deixe desvanecer. Nós passamos por tantas lutas, por tantas provas, mas continue firme na sua fé. Não há nada que possa comprar a sua fé, não há ouro, não há prata que compre a sua fé, não há nada que possa comprar a sua fé. Não negue a Jesus Cristo, sirva a Deus de todo o teu coração, mediante as quais estás guardado no poder do Evangelho da salvação, revelado nesse último tempo. A Bíblia diz em 1 Pedro que os profetas também já anunciaram, cheio do Espírito Santo, a salvação que chegaria para nós ser revelada nesse tempo, o tempo de Jesus Cristo, a qual nos chegou pela graça. Antigamente, no Antigo Testamento, os nossos pecados, a expiação dos nossos pecados era através de animais, que isso não pagava o nosso pecado, isso apenas encobria o nosso pecado, mas não pagava pelo nosso pecado. Era necessário que Jesus Cristo, um homem, o Filho de Deus, que abandonasse toda a sua glória, toda a sua majestade, viesse na terra e servisse por nós e morresse por nós em santidade. A Bíblia diz que era sem mácula, incorruptível, indestrutível. A palavra de Deus, ela é incorruptível, a palavra de Deus, ela não pode se corromper. A palavra de Deus, ela é indestrutível. Passaram já milhões, centenas de anos, mas a palavra de Deus permanece para todos sempre. A palavra de Deus diz que os céus passariam, a terra passariam, mas as palavras de Deus jamais passarão. Tudo se cumpre através das Escrituras. Ainda diz que os profetas anunciaram que a graça nos foi dada, indagando em que tempo, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e agora que se havia de seguir. Obediência à santidade. Nós pagamos um preço por servir à santidade, por nós sermos separados. As pessoas olham para nós como diferentes e nós somos realmente diferentes. As pessoas têm que olhar para nós não como qualquer pessoa que faz as mesmas coisas que eles fazem. Aqui o apóstolo Pedro nos atenta, nós permanecemos firmes na fé, na salvação de Jesus Cristo, a qual a perseguição, a luta e as dificuldades para não esmorecer a sua fé, que ele diz no versículo 5, diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude e no poder de Deus para a salvação. No versículo 7 diz, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês aqui, quero falar para mim também, que uma coisa é certa, que se eu pratico as obras que o mundo pratica, eu não tenho a glória de Cristo, eu não tenho a revelação de Cristo, eu não tenho o brilho do Espírito Santo. Mas quando você tem obediência à palavra de Deus, ainda que você esteja no meio dos ímpios, ainda que você esteja nas trevas, você é luz, você é sal, você é separado. Deus te deu a vida para você dar glória a Ele, para dar louvor a Ele, para dar honra a Ele, para você testificar do nome dEle, porque a glória dEle já é revelada nesses últimos tempos, que há santidade para você, que é possível viver em santidade nessa terra. Essa terra jaz no maligno, o príncipe das trevas, a saber, Satanás, o Lúcifer, o adversário, o inimigo, o perseguidor dos cristãos, ele está nesse mundo operando nas crianças, operando nos jovens, operando em tantas coisas, mas nós podemos viver em santidade nessa terra, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e nada nos separa, e nada nos tira dessa fé que nós temos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós passamos por provas, passamos por lutas, e Deus permite que nós passamos por dificuldades financeiras, por dificuldades de saúde, por problemas de saúde, vários problemas que nós temos na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, ainda que seja sentimental, enfim, Deus permite que essas lutas venham, mas para que você continue com a sua fé, perseverando em santidade, porque você pode olhar para uma cruz que morreu por você. A cruz significa aquele que era perdido, a cruz significa aquele que era assassino, a cruz significa aquele que era rebelde, aquele que não servia para nada, mas ele foi para a cruz mostrar quem ele era, que ele poderia vencer, porque não foram os homens que mataram Jesus, ninguém poderia se derrubar a Jesus. Jesus se entregou, ele entregou seu espírito, ele aspirou seu espírito, ele com tantos pecados da humanidade, ainda da geração que está por vir, ele tomou sobre si todos os nossos pecados e ele diz assim, está consumado, já foi pago o preço pela sua vida. Você diz, que preço, que luta que eu pago, mas o preço já
foi pago pela sua santidade, pela sua obediência à palavra de Deus. Irmãos e irmãs, guardai-vos o vosso coração, guardai os vossos lábios, guardai a vossa mente em santidade a Cristo Jesus. Não negue o nome de Jesus e proclame esse nome o mais alto que você puder. A Jesus Cristo de Nazaré sobre os nossos corações, sobre a santidade, sobre a obediência à palavra de Deus. O que é que eles chamam a gente de loucos fanáticos e bitolados que só fica enfiado dentro de uma igreja, só quer saber de Jesus, 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 e você não vive para a sua casa. Você é o testemunho de Jesus na sua casa, na sua família. Você é o testemunho de Jesus Cristo. Você pode te chamar de bitolado, de louco, não é porque você fica enfiado numa igreja, não é por causa disso, mas é porque você tem paixão e alma sedente pelo amor de Cristo Jesus. Não existe um amor tão grande, e nunca vai haver um amor tão grande daquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou, aquele que sem culpa nenhuma foi pregado na cruz, aquele que virou o seu rosto e tomou uma bofetada, e ele diz: quando eu te der uma bofetada, vire a outra face. Aquele que disse assim: quando eu arrancar a sua capa, dele as sandálias. Aquele que diz assim: quando você andar uma milha, ande com ele 2 milhas. Aquele que te resgatou, aquele que te faz voar, aquele que te batizou com o Espírito Santo, te guia toda a verdade, aquele que traz a revelação das Escrituras aos nossos corações e nos faz inflamar por amor desse nome, Jesus Cristo, que está acima de todo nome, de todo principado e potestade nos céus e na terra. E Ele tem um trono de glória separado para aqueles que são escolhidos em obediência, em santidade a Ele. Ele tem um plano preparado para você, Ele tem o melhor preparado para você pela sua obediência, pelo melhor que você tem dado para Ele. Ele vai te dar o melhor da sua vida. Você, não sei quantos anos você tem, mas eu vou dizer que os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Os melhores anos da sua vida ainda estão por vir. Você acha que você já viveu muito, você acha que já sofreu muito, mas você nem sabe o dia de amanhã. O melhor de Deus ainda está por vir, porque Ele é santo e Ele entende santo como eu sou santo. Ele vai derramar uma porção dobrada de Espírito Santo e de santidade sobre os nossos corações. Ele vai derramar a verdade. Você vai querer falar mentira e não vai conseguir, porque sua boca vai ficar travada. Você vai querer fazer coisas erradas e você não vai conseguir, porque o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida te guiará a toda a verdade, a falar a toda a verdade, e dará honra e glória a Ele, porque Ele vai te honrar, Ele vai te tirar da escravidão e vai te colocar numa posição de honra. Aleluia. Versículo 13 de 1 Pedro. Pedro, versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, vigiai, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Ele fala, como filhos obedientes. Que pregação tremenda de 1 Pedro, que pregação tremenda, poderosa, de que Pedro escreveu. Pedro escreveu uma carta escrita assim no primeiro versículo. 1 Pedro, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, a saber, esses eram gentios somos nós que não conhecíamos o Jesus Cristo. Essa carta chegou a nós, e no versículo 13 ele diz assim: vigiar, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ele fala assim: filhos, sede obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 14, eu estou. Não se conforme com as coisas do passado, não se conforme, porque antes nós éramos ignorantes, nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não conhecíamos ao Senhor. Não sedes ignorantes,
mas vigiai. No versículo 15 ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, quer por tradição recebeste vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Credes em Deus para que a prova de vossa fé se estivesse na esperança em Deus. Nós temos esperança na ressurreição dos mortos, a esperança que nos está proposta, a esperança de Jesus Cristo. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Sabe que o apóstolo Pedro, bem cheio do Espírito Santo, escreveu isso aos gentios. Ele nos escreveu que é possível nós vivermos em santidade, é possível nós não nos corrompermos, porque nós já recebemos pela fé a graça do Senhor Jesus Cristo, que é incontaminado, imaculado, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que aceitou Jesus Cristo recebe a salvação. Aquele que crê em Jesus Cristo jamais perecerá. Aquele que crê em Jesus Cristo é possível viver na verdade. Aquele que recebe Jesus Cristo e crê no seu nome, é possível receber a santidade, porque Ele nos deu a santidade de ser santo como eu sou santo. Na vossa boa maneira de viver, eu era ignorante, andava pelo caminho torto, mas agora chegou para mim, e pela fé eu creio que Jesus Cristo, o sangue dele, derramado, imaculado, incontaminado, que não foi contaminado por coisa alguma, ou qual na verdade em outro tempo foi conhecido, mas agora é revelado por nós, e para que a nossa fé estivesse numa esperança em Deus. Purificando, versículo 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. Eu estou pregando sobre obediência, eu estou anunciando sobre obediência. Versículo 22 fala mais uma vez: obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, que quer dizer semente corruptível, que se corrompe, não sendo gerado pela corrupção, por aquilo que as pessoas possam te oferecer, ouro ou prata, e você acaba se corrompendo por essas coisas. Mas no versículo 22 ele diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, pelo Espírito na obediência à verdade. Qual é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crer em mim jamais perecerá. Jesus diz que Ele era a verdade, o Espírito da obediência, sendo de novo nós gerados para, não na semente corruptível, não na semente do pecado, mas da incorruptível, da indestrutível palavra de Deus. Vou ler com vocês, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, da indestrutível palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre, todo sempre, honra e glória a Deus, aleluia! Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia. Xeramana suricanta labana siandaraba shiricanta lamai. Mereflohaste lamahaste ayas. Ulecanta lava surianda lava shébia. Merehaste locora mana surianda lava suria. Versículo 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra que entre vós foi evangelizada é a santidade, a obediência à palavra de Deus, porque nós, como homens, seja quem você for, homem ou mulher, não recebemos glória de nós mesmos, mas damos glória àquele que é incorruptível, que é indestrutível, que é incontaminável, a saber, a Jesus Cristo de Nazaré, que nos chamou, que nos separou, que nos escolheu para uma viva esperança nele, por ele todas as coisas, ao caminho que você tem percorrido, ao caminho e os planos que tem percorrido para a sua vida. Deus tem planos para você maravilhosos. Deus tem algo tremendo para a sua vida, coisas grandes e não pequenas, porque a palavra de Deus diz assim: clama a mim e anunciarei coisas grandes e firmes que não conheces. Dê glória a Deus, dê louvor a Deus, obedeça a Deus, obediência à santidade. Nós carregamos a cruz de Jesus Cristo no peito e nas costas. Nós carregamos no nosso coração a cruz de Jesus Cristo pela nossa obediência à santidade, porque nós sofremos agravos, sofremos perseguições, porque Jesus era santo, sofreu perseguições, porque não queriam que ele anunciasse. Por que ele foi perseguido? Por que Jesus foi morto? Por que quiseram colocar ele na cruz? Porque ele anunciou que ele era filho de Deus, e nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos chama filhos, e nós clamamos: Abba, Pai, aleluia. Nós somos filhos, nós não somos mais servos, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Nós não somos mais escravos, nós somos agora filhos do Senhor. Não somos mais escravos do pecado, nem escravos do mundo. Nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, ao Deus Pai Todo-Poderoso, que é Pai de nossas vidas e nos chama como filhos e filhas. Ora, filhos e filhas, obedeça a minha palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Eu tenho o melhor preparado para vocês. Eu tenho sandálias para calçar os pés de vocês. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Não é uma palavra, é a palavra, Pedro diz que é a palavra indestrutível. É indestrutível, o nome de Jesus é indestrutível. Aleluia. O que querem calar a sua boca, o que querem impedir de você fazer no ministério, o que querem impedir de você fazer, de evangelizar, o que querem impedir de você fazer ações e boas obras para a honra e glória de louvor a Deus. Ninguém pode impedir o que Deus tem preparado e te chamou para você fazer. Você é escolhido de Deus para a obediência à santidade de Deus. Você serve a Deus em toda maneira de viver. A palavra de Deus diz: amai-vos ardentemente uns aos outros, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Não amar só por palavras, não amar só por coração, não amar só de qualquer maneira, mas amar uns aos outros ardentemente, porque Jesus Cristo amou o mundo. Deus amou o mundo, que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não fazer acepção de pessoas, não julgar as pessoas, porque as pessoas, o irmão aqui, o irmão ali, as pessoas ali estão vivendo no pecado. Não cabe a nós julgarmos, mas o Deus tem um juízo preparado para nós. Deus quer que nós vivemos na sua plenitude da sua palavra, para dar-nos crescimento, para nós nos achegarmos a Ele. Como eu posso, pastor? Como eu posso me achegar a Deus? Como eu posso me aproximar de Jesus Cristo? Eu não vi, eu não conheço, eu não toquei nas suas vestes, mas se você obedecer em santidade, você vai se aproximar dele, e você vai ver coisas que você nunca viu, você vai ver milagres que nunca foram feitos na sua vida. Se você obedecer a palavra de Deus, há milagres de Deus para a sua vida. O povo pereceu no deserto, o povo pereceu, morreu no deserto, porque eles morreram, porque eles desobedeceram a Deus. Deus deu os 10 mandamentos para eles, para que eles olhassem para Deus, para a sua obediência. Ele queria instruí-los, ele queria conduzi-los no deserto, onde que você esteja no deserto. Deus tem a palavra de Deus para você ser obediente a ela. Se você está passando por um deserto, se você se assemelha ao Moisés do deserto, se você se assemelha ao deserto que você está passando, que você não vê água, você passa fome, passa luta, passa tantas coisas. Se você está no meio do deserto, Deus tem um mandamento para você, um
mandamento é esse: sede santo como eu sou santo, porque eu vou fazer milagre no meio do deserto, eu faço chover no deserto, eu faço o mar se abrir para você passar em terra seca, eu faço os céus abrir para derramar coisas sobre sua vida, sobre derramar dons espirituais sobre a sua vida. Eu quero chamar você para a minha presença, eu quero sussurrar no teu coração, eu quero tocar você, eu quero te abraçar, eu quero trair você para mais perto de mim, eu quero amar você como eu amo tanto a sua vida, eu quero cuidar de você. Onde está enfermo, você pode tocar com suas mãos, porque eu quero te curar, eu quero te sarar. Eu quero viver com você. Eu te coloquei na terra, não para você viver de qualquer maneira, pela sua ignorância, mas agora eu te chamo agora como filhos e filhas, porque eu te carrego e toco os seus lábios e teu coração, para que você pronuncie louvores agradáveis ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória, toda a santidade e majestade está acima de nossas vidas. Nós não podemos tocar em Jesus, mas nós podemos receber Jesus pela graça e pela fé, em nome de Jesus, aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, enxergando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivais, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 7. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pedra viva, Jesus Cristo, que foi rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus. Nós, como pedras vivas que anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas nós somos escolhidos por Deus, lapidados por Deus. O Senhor nos separou como pedras vivas, como rocha, e rocha de escândalo, uma rocha inabalável, uma rocha indestrutível. Nós somos o corpo e o templo do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos em nós, em nossas vidas, a marca de Cristo, o sangue de Cristo em nossas vidas. Nós temos na palma das nossas mãos os cravos de Jesus Cristo. Nós temos em nossos pés os cravos de Jesus Cristo. Nós temos em nossas costas o flagelo e as marcas de Jesus Cristo. Nós temos em nosso sangue o sangue do Cordeiro derramado por nossas vidas. Nós temos em nossos lábios, temos em nossa cabeça aquela coroa de espinho que estava sobre a cabeça de Jesus Cristo, porque nós temos uma coroa de glória a saber Jesus Cristo que nos escolheu. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido, separado por Deus, para que as virtudes daquele que nos chamou. Ela churienda, ela barrava, churienda, ela barraia, orecanta, ela bará. Achê canta, ela baia.
É possível, igreja, viver em santidade. É possível viver em obediência. É possível, pode sim viver em santidade. É possível. É possível viver em santidade nessa terra. É possível, você pode viver em santidade e obediência a todas as circunstâncias que vier sobre a sua vida. É possível pagar o preço. Nada pode comprar o que Deus te deu. Nada pode te comprar. Não há ouro, não há prata que compre a sua fé. Não há nada que possa ser maior do que a sua fé em Cristo Jesus. É possível viver em santidade e obediência, incorruptível, indestrutível. Quando você começar a obedecer a palavra de Deus, quando você começar a obedecer a Deus, não importa o que aconteça, quando você começar a obedecer a Deus, você vai ter intimidade com Deus profunda. Deus vai se revelar a você, vai te lapidar, vai te escolher. É possível viver em santidade. Aleluia. Somos como peregrinos nessa terra, passageiros. Olha a minha vida, olha a minha vida, olha a sua vida. O que é que você fez todos esses anos? Mas a partir de hoje você pode escolher obedecer a Deus. Você pode mudar a sua vida agora. Você pode resolver tudo que você não resolveu, mas agora você pode resolver todas as coisas. O que é que precisa ser tocado na sua vida? O que é que precisa ser mudado na sua vida? O que é que precisa ser consertado na sua vida, no seu coração com Deus? Quero dizer para vocês que não há nada escondido no teu coração que Deus não saiba. Não há nada que se passe nos seus pensamentos que Deus não conheça. Não há nenhum lugar que você possa ir que Deus não saiba onde você está, ali Ele estará. Deus te coloca no meio dos ímpios, Deus te coloca em lugares perversos. Deus ainda te coloca assim nesses lugares, ainda que a sua fé seja provada. Ainda que sua fé seja provada, Deus te coloca nesses lugares. Nem tudo é do diabo. Nossa, estou passando uma luta, o diabo me trouxe para esse lugar. É mentira, não é do diabo. Muitas vezes Deus te coloca nesse lugar porque Ele é santo e quer que você seja santo. Porque Deus te escolheu para você anunciar as virtudes daquele que vos chamou. As pessoas vão olhar para você e vão ver as marcas de Cristo nas suas mãos e nos seus lábios, porque você pagou o preço de servir a obediência à santidade do Senhor. Deus, Ele te coloca, Ele te tira, mas Deus te dá o livramento em todas as circunstâncias. 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas você não serás atingido. Você não serás atingido. Vamos dar glória ao Rei dos Reis. Oh Pai, nós obedecemos a Ti, nós obedecemos ao Senhor. O que é obedecer a Deus? Como viver nesse mundo santo? Como Deus, o Senhor pode nos mostrar que nós podemos viver em santidade nessa terra, Pai? O que nós precisamos para entender e ver? E Senhor Deus, será que nós vamos ficar, Senhor Deus, enfiados dentro da igreja 24 horas para nós sermos santos? Senhor, será que nós vamos nos enfiar no meio de um mosteiro? Senhor Deus, confinado do mundo para sermos santos, Senhor. Deus, será que nós vamos ficar, Senhor Deus, enfiados, Pai, Senhor Deus, fazendo obras e obras e obras de evangelização para nós sermos santos? Deus, o que é que o Senhor nos chama para obediência à santidade? O que é que nós devemos fazer para nós sermos santos? E Deus diz para você: a obediência à santidade é na sua vã maneira de viver, o seu costume de viver, a sua maneira de viver. Viva a vida, viva a vida, viva a vida com Deus,
com Deus, com Deus, com Deus. Olhe para Jesus Cristo, olhe para as suas marcas, olhe para as Escrituras. É possível, aonde você está, você ser santo, você ser separado. Ser santo é ser separado, é não ser contaminado, é ser indestrutível pela palavra de Deus. Vocês estão prontos, eu estou pronto para ser um mártir de Jesus Cristo. O mártir é aquele que é degolado a cabeça, aquele que é enforcado, aquele que é assassinado por causa do Evangelho, como existe em alguns países aqui nesse mundo. Por causa do Evangelho nós somos assassinados. Nós obedecemos a palavra de Deus. O dia que essa palavra de Deus, o dia que Jesus Cristo tocou verdadeiramente no teu coração, seja um versículo, seja uma palavra, seja um capítulo da Bíblia, aquilo que tocou no teu coração, aquilo que te encheu, aquilo que verdadeiramente te transformou. Eu posso lembrar da primeira vez que quando eu me converti, a primeira vez que eu me batizei nas águas, posso lembrar que eu me decidi, a partir de hoje, agora eu vou ser santo, mas não era isso que Deus estava querendo da minha vida. Ninguém é salvo pelas obras, é pela graça. Não é por muito ficar enfiado dentro da igreja que você vai ser santo, que vão falar para você, agora você é santo, só fica enfiado dentro da igreja. Não, seja santo em meio às trevas, seja santo em meio às perseguições, em meio às lutas, porque Deus vai te dar um galardão preparado para você. Se não for na terra, pode saber que é muito melhor lá no céu. Se não for na terra, pode saber que é muito melhor lá no céu. Lá no céu, aleluia. Aleluia. Há um preço a ser pago pela santidade, por servir a Deus. Seja qual o preço que nós pagamos, nós carregamos essa chama viva dentro de nós. A Bíblia diz, para nós terminarmos, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu nego a mim mesmo, eu nego a minha carne, eu renuncio a minha carne, eu renuncio aos meus pecados, eu renuncio tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que me afasta de Deus, eu renuncio todas essas coisas, porque eu quero me aproximar cada dia que se passa da santidade e obediência à palavra de Deus. Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, pela infinita misericórdia do Senhor, pela graça, Pai, restauradora e regeneradora de nossas vidas, como semente, como meninos nascidos de novo no leite racional, Senhor. Deus, é o primeiro amor, Pai, que nos toca, que nos inflama, que nos enche, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor Deus. Abre, Senhor. Carregamos, Pai, Senhor Deus, sobre nossas vidas, como a Tua palavra diz, carregamos a cruz, negamos a nós mesmos, Pai. Que todo o passado ficou para trás e tudo se faz novo. É possível a partir de hoje, Pai, nós vivemos em santidade e obediência à santidade. Não com ouro, não com prata, nada se compra essa sua fé, a palavra de Deus. Uma palavra indestrutível, incorruptível, incontaminável. Jesus Cristo faz morada em nossos corações. Nós somos separados, escolhidos como raça eleita, sacerdócio real. Nós somos santa propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que nos chama como filhos. Oh, Pai, qual é o filho, Pai, que olha para o Pai? Queremos a obediência, queremos ser como os filhos obedientes, e não desobedientes, porque o filho da desobediência é o pecado, é a morte. Deus, tira toda a rebeldia dos nossos corações, toda a rebelião que há em nossa mente, em nossos lábios, toda a ira, toda a contenda entre irmãos, Senhor Deus, oh Pai. Tudo aquilo, Senhor Deus, que é contenda entre os irmãos, aquilo que é falsidade, inveja.
Oh Senhor, nós queremos, Pai, Senhor Deus, ter os nossos lábios lavados em águas santas e purificadoras no trono de Deus. Queremos que os nossos lábios, Pai, sejam de louvor, de glória e honra ao Senhor. Não maldizendo as pessoas, Pai, não falando mal das pessoas, não falando mal de outras pessoas, Pai, mas o Senhor nos separou para nós sermos o sal dessa terra e luz desse mundo, a diferença. Oh Deus, queremos nos vestir com o teu manto sagrado, santo e precioso, como vestes brancas, Pai, ainda que salpicadas de sangue. Oh, aleluia, Pai. Deus, obediência, santidade. É possível nós obedecermos e fielmente e verdadeiramente. Nós podemos, Pai, vencer aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou, o Espírito Santo há de ressuscitar os nossos corpos, a ressuscitar a nossa alma em Cristo Jesus, ressuscitar as nossas vidas e vivemos eternamente com o Senhor. Oh, aleluia! Nem a morte, nem o porvir, nem o principado, nem a altura, nem os anjos, nada nos separa do amor de Cristo Jesus sobre nós. Aquele que pagou um alto preço sobre nossas vidas, um preço que não se pode comprar por coisa alguma. O sangue precioso e santo de Jesus Cristo está sobre nós e nos fez santos e separados. Eu creio em Ti, Jesus Cristo, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Senhor. Glória a Teu nome. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Estou pregando sobre obediência. Estou pregando sobre obediência, a palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina sobre obediência, obediência à santidade, obediência à palavra de Deus, obediência a ser servo de Deus, obediência em toda e qualquer circunstância, de você verdadeiramente, que você é escolhido, escolhida de Deus. Senhor, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pela porta da igreja está aberta, Senhor. Venha a Tua presença, a Tua glória, Pai, encha nossas vidas com Tua palavra, traga a revelação, a luz das Escrituras, Senhor. Deus, enche o nosso coração, enche a nossa mente, Pai, com mais do Teu Espírito Santo, Pai, fortaleça a nossa fé, nos ensina, nos corrige, nos exorta, Senhor, Pai, conforme Teu Espírito Santo, Pai, nós queremos mais de Ti nesse tempo e nesta hora, Senhor Deus, ministra esse tempo